Bom, alunos, essa aula é a continuação da aula anterior, a aula que nós falamos de MMC e MDC, e eu falei para você o seguinte, a seguinte sacada, que é muito importante. Toda vez que você vê a palavra simultaneamente, volta e após quanto tempo, essas palavras, com essas frases, é claro, nós estamos falando de MMC, tá? Isso aqui é quase não é uma regra, mas essas palavras trazem entendimento que nós queremos calcular o MMC. Por outro lado, nós também podemos calcular o MDC, tá? Que quando tocar no assunto, falar do máximo possível, mínimo possível, no mesmo tamanho. Então, quando você encontrar essas frases, essas palavras, é bom ter isso mais ou menos em mente. Você não precisa gravar, até porque o cálculo do MMC e do MDC, ele é feito de uma única maneira. Nós fazemos o cálculo e depois identificamos, tá? Nessa aula, eu quero explorar alguns exercícios já com a cara da prova do Enem. Então, vamos lá. O primeiro exercício é esse exercício aqui. Nós vamos tratar ele com bastante cuidado e pegar os detalhes. Olha só, no alto de uma torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. Então você precisa entender e interpretar a questão. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se em um certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos voltarão a piscar simultaneamente. Então, olha só, após quanto tempo, após quantos segundos, simultaneamente. Estamos falando de MMC. Mas o detalhe dessa questão, ele diz o seguinte, que nós temos por minuto, né? Então, todos nós sabemos que um minuto é equivalente a 60 segundos, tá? E ele disse que a primeira pisca 15 vezes por minuto. Então ele pisca 15 vezes, tá? Por minuto. Então, na verdade, ele pisca de quanto em quanto tempo? Nós podemos fazer assim, ó. 60 dividido por 15 é igual a 4 segundos. Então, a cada 4 segundos, a primeira pisca, tá? Isso aqui é a primeira, beleza? Agora, nós também temos a segunda, que nós vamos ter o mesmo raciocínio. Pisca 10 vezes, então nós temos 60 por 10 igual a 6 segundos. Então, essa aqui é a segunda que pisca aí, tá bom? Então, você conseguiu entender, se você entendeu já esse conceito, você já entendeu a questão e sabe como resolvê-la. Muito simples, nós vamos fazer quem? O MMC, tá? Porém, como estamos aqui estudando MMC e MDC, eu vou aproveitar, vou apresentar os dois. Então, nós vamos fazer o MMC de quem? Fazer um MMC de 4 e 6. Tá? O MMC de 4 e 6, qual é o primeiro primo? Vamos colocar aqui lembrando o primo, os números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. 2, dividiu aqui 2, 3, 2 novamente, 1, repete o 3. Só sobrou agora 3, ficou 1, repete o 1, 3 por 3 dá igual a 1, passa a régua. Chegamos aqui no nosso final. Como é que eu calculo o MMC? 2 vezes 2 vezes 3. Isso aqui representa 12 segundos. Então, ou seja, a quantos segundos eles voltarão a piscar simultaneamente? A cada 12 segundos, tá bom? Então, entendeu isso aí? Ficou tranquilo? Agora, se eu fosse calcular o MDC aqui, tá? Se ele quisesse o mínimo possível, o mesmo tamanho, como que ficaria? Ficaria assim, olha. Nós sabemos que 4 e 6, os dois foram divididos aqui por 2, então eu marco esse cara. Nesse caso aqui não foi. Então, se não foi esse cara, nós temos aqui somente 2. Então, o MDC, nesse caso, seria o valor igual a 2. Tudo bem? Tranquilo para essa questão? Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Essa questão também é uma questão um pouco mais puxadinha, mas interessante. Não deixa de ser interessante. Então, vamos fazer juntos, tá? Seria legal se você tentasse fazer essa questão sozinho. Isso é importante, tá? Vamos lá. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos
tiveram direito por dia a 90 segundos, 108 segundos e 140 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. Aí ele pergunta, a soma, tá vendo? Ele pergunta a soma do número de aparições diárias dos partidos da TV foi. Então, olha, observe que está querendo fazer o seguinte, olha, o maior possível, a soma dos números. Então, está levando para uma questão já de MDC. Você consegue ver isso? É uma questão de MDC. Então, nós vamos utilizar dessa ferramenta para chegarmos à solução. Mas essa questão é um pouquinho trabalhosa. Vamos fazer juntos. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar os dados. Vamos lá, o dado que eu tenho 90, 108 e 144. Eu acho que eu vou conseguir fazer aqui, tá? Vamos lá. Todo mundo aqui é divisível por 2. Tranquilo. Então você já sabe que esse cara aqui vai entrar no MDC. Então você já marca ele aqui, ó. Vai entrar no MDC. Tudo bem? Restou 45, 54, 72. Eu vou dividir de novo por 2, mas nem todo mundo aqui é divisível por 2. Então eu repito 45 aqui. Opa! 54 dá 27, 36. Novamente eu vou dividir por 2. Então eu repito 45, 27 e 18. Novamente eu vou dividir por 2. Então ficou 9, ficou 27 e 45. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? O restante. Todo mundo aqui eu posso dividir por 3, não posso? Então ficou assim, ficou 15, ficou 9 e ficou 3. Vou continuar aqui, tá? 15, 9 e 3. Esse cara foi divisível por 3. Aqui eu também posso dividir por 3. Então vai ficar 1, 3 e 5. Novamente eu vou dividir por 3. Então ficou 1, 1 e 5. Só me resta 5. Repito 1 e 5. Detalhe para esse carinha aqui. Primeiro. Depois para esse carinha aqui, ó. Tá? E para esse também. Nós já temos aí uma boa relação para causar o nosso MDC. Então nós vamos descobrir um MDC dessa maneira. O 2 dividiu todo mundo, então ele faz parte do MDC. Entrou 2 aqui, vezes. Continuei fazendo minha faturação, o 3 dividiu todo mundo, vem para cá. Novamente o 3 dividiu todo mundo, vem para cá. Essa relação vai me dar o valor de 18. 18, tá vendo? 2 vezes 3 vezes 3 é igual a 18. Só que 18 segundos agora, nós precisamos pegar esse 18 e dividir pelo tempo de cada um, e somente dessa maneira nós teremos as aparições de cada um. Tudo bem? Você consegue entender isso? Porque o tempo de aparição de cada político, 18 segundos, tá aí, tranquilo. Agora nós precisamos encontrar a quantidade de aparições, tá? A quantidade de aparições é justamente 90 por 18, que me apresenta o valor 5 aparições. Eu tenho também 108 por 18, que vai me apresentar 6 aparições. E por fim eu tenho 144 por 18, que me apresenta 8 aparições. Agora é muito fácil, basta somar essas relações que nós vamos chegar no nosso valor final, que é igual a 19 aparições. Então o que foi feito? Eu li a questão, entendi que era MDC. De posse disso, eu faturei a relação entre os números para encontrar um MDC. Eu encontrei um MDC igual a 18. Só que agora eu preciso descobrir quantas aparições cada um tem. Feito dessa maneira, quantas aparições cada um tem? Um tem 90 por 18, 108 por 18, 144 por 18. E aí eu somo, isso vai me dar o total de aparições. Tranquilo? Viu que questão fácil? Vamos para outra questão. Vamos lá para essa questão também super interessante. A questão fala assim: José possui um supermercado e pretende organizar de 100 a 150 detergentes de 3 marcas distintas na prateleira de produtos de limpeza. Agrupando-se de 12 em 12, de 15 em 15 ou 20 em 20,
mas sempre restando um. Olha só. E ele pergunta: quantos detergentes José tem em seu supermercado? Então, olha só. Essa é uma questão que nós temos que tomar um pouco de cuidado, tá? Já é uma questão que ela nem sempre vai trazer a informação de cara daquelas palavras ou frases do MMC. Então nós temos que pensar o seguinte, que José possui um supermercado e pretende organizar entre 100 e 150. Essa informação você tem que gravar. Você tem que lembrar também que ele falou que ele agrupa da seguinte maneira. Então ele agrupa de 12, agrupa... fazer melhor... Ele agrupa de 12, ele agrupa de 15 e de 20. Esse é o agrupamento que ele faz. Mas sempre ele diz que sempre resta um. E aí ele quer saber o seguinte: quantos detergentes José tem em seu supermercado? Então nós vamos calcular aqui, vamos fazer o nosso cálculo. Primeira coisa, nós vamos pegar e fazer a faturação. Sempre pelos números primos, começa com 2, aqui fica com 10, repete 15, 6, novamente 2, fica 5, 15, 3, vamos para 3. 3 me apresenta, olha aqui, repito 5, 5 e 1, 5. Nós vamos ver que nós temos 1, 1 e 1. Olha que tranquilo, tá? E aí nós estamos em dúvidas se é MMC ou MDC. Um macete que tem para descobrir se é MMC ou MDC, em muitos casos, quando não aparecer aquelas palavras, é aqui. Você pode ver que não aparece MDC para esse caso. Não é possível encontrar MDC. Por quê? Porque nenhum desses três números foram divididos pelo número que está aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, o 2, eu só consigo dividir o 20, né? O 20 e o 12. E o 15 eu tenho que repetir. Em nenhum caso os três foram divisíveis. Então isso já me dá uma ajuda. Fazendo essa relação aqui, eu tenho o quê? O MMC é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Escrevendo de outra linguagem, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Isso me apresenta o valor de 60. E aí você falou, opa Israel, 60 tem algum problema, não está aparecendo, não tem o valor 60. Porém, ele falou que qual é o intervalo? A aula que nós vamos ver já, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre intervalo. 60, qual é o múltiplo de 60? Se nós temos 60 para cá, um múltiplo de 60 seria 120. Então, significa que José tem em seu supermercado 120. Opa, antes que eu me esqueça, diz que sempre resta um. Então, a resposta 121. Viu aí que questão? 121 quantos? Detergente. Viu que questão trabalhosa, bem cara do Enem? Bom, você entendeu? Se você não entendeu, faz o seguinte, entre em contato comigo para que eu possa te ajudar. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.